Olá, alunos da terceira série do ensino médio, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e estarei acompanhando aqui a aula com vocês, que está bem interessante, na verdade a aula 2 já com ele, né, gente? Enquanto eu vou tomar aqui minha água na minha xícara maravilhosa que veio da professora Juliana, ele vai falar e se apresentar para vocês, o professor Mauro Marcel. E aí, Mauro, tudo jóia? Olá, professora Tayana, bonita xícara. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mauro, vocês já me conhecem. Quem não me conhece, olha, eu e a professora Tayana somos a equipe de língua portuguesa do Centro de Mídias do Ensino Médio e estamos aqui para acompanhar vocês. Às vezes você chegou, né? Você era aluno de escola particular, era de outro estado, então estamos aqui para ajudar vocês. Começamos a falar de texto literário, narrativa, literatura, metáfora na primeira aula do ano, isso foi na terça-feira, e vamos continuar com esta sequência hoje, estudando o caderno Aprender Sempre. E também lembrando, né, professor Mauro, que os alunos podem acompanhar as nossas aulas no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_M. Na verdade, os spoilers, as notícias, as perguntas e tudo mais. E já participaram bastante com a gente, viu? Verdade. Você pode conversar lá pessoalmente com a gente. Nossa, mas conversaram tanto depois da primeira aula que a gente até que se perdeu com alguma coisa, mas nossa, foi muito legal. E conversa com a gente, claro, pelo chat. Então, gente, professora Tayana, nos ajude. Quais são as habilidades lá, então. e os objetivos da aula de hoje? A aula de hoje, leio, logo existo. Nossa, vamos lá. Identificar as características que definem o gênero textual romance, reconhecer as marcas próprias desse gênero textual, constituição de sentidos por meio da linguagem empregada, analisar aspectos do romance que identificam como fato imaginário, porém verossímil. Na tela tá para você poder ver o QR Code. Se você não tem o caderno Aprender Sempre, você direciona o seu celular para a tela da TV e você consegue ter contato, baixar, né, o PDF do caderno do aluno Aprender Sempre. Vai aparecer outras vezes na tela, então não fique desesperado se eu não conseguir, né? Vai aparecer outras vezes. E outra também, eles podem ir no repositório, parar o vídeo. Exatamente. Tem vários recursos que não tínhamos antes na sala de aula. A habilidade essencial de hoje, reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, personagens, marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos, na construção do sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração do sentido. Então a gente vai trabalhar o que? Romance hoje, narrativa. Gente, quando a gente fala de romance, a gente não está falando de histórias de amor, né? A gente está falando de um tipo de texto, tá certo? O romance é aquela narrativa que tem histórias mistas. Quer ver? Quando você tem um conto, você tem um enredo com apenas um conflito. Um conflito central. Por exemplo, a história de um cara que quer voltar para casa. Ele tem que resolver esse problema, uma história curta. Um romance, você tem essa história principal, o personagem, o cara quer voltar para casa, mas você tem outros conflitos ali. A história do irmão dele, do filho dele, da amiga dele, do grande amor da vida dele, do pai dele. Ou seja, um romance são histórias mais longas, com vários conflitos. Seria uma narrativa longa? É uma narrativa longa com vários conflitos, vários conflitos que se entrelaçam. Por exemplo, num romance bem famoso, o Dom Casmurro, que eu gosto de usar como exemplo sempre, você tem lá, assim, o grande amor do Bentinho e de Capitu, mas você tem também a história do José Dias, a história do Ezequiel Escobar, você tem outras histórias, você tem a maneira como o próprio Bentinho se relaciona com a casa dele, com a família dele, ou seja, muitas histórias. O Cortiço, por exemplo, você tem lá, é um romance. Você tem a história central, que é a história do Cortiço, se desenvolvendo com o dono do Cortiço, mas lá dentro você tem outras histórias acontecendo, como a história da Bertoleza, a história do Miranda, que é o vizinho do Cortiço, ou seja, um romance é uma história com vários conflitos que se entrecruzam, se entrelaçam. Às vezes a leitura fica um pouco lenta, às vezes um pouco difícil, mas nossa, são histórias grandiosas, maravilhosas. Às vezes não, às vezes é mais fácil, né? Depende de você, como então você não gosta. Precisa ser uma história de amor, que tem lá um casapa, não é isso? Porque quando a gente fala de romance, né, professora? Quando a gente fala de romance, a gente já pensa, nossa, se é romance, não, romance é o tipo de texto lá, é um gênero. Ou seja, a gente, por exemplo, o livro que deu origem ao filme Cidade de Deus é um romance chamado Cidade de Deus. E ali não tem muita história de amor ali não, né, professora? Eu recomendo Cidade de Deus, o Cortiço. Pode ser uma denúncia também, né, trazer a realidade. Exato. Ai, professor, quero aqui falar, vários professores aqui falando com a gente. Professora Adriana, beijo, Dri, todos os professores lindos que estão aqui. Exato. E alunos. Professora, vamos fazer um exercício bem legal agora. Um exercício? Vamos Olha lá. só, agora eu quero que vocês vão na tela e conversem comigo entre vocês.
E à medida que eu vou desenvolvendo algumas imagens, só na tela agora, sem vir para mim. E vamos pensar juntos como é que um escritor compõe uma história. A ideia é esta. Vamos pensar assim. Como um escritor tem uma ideia para uma história? Olha aí, nós temos uma imagem que você consegue perceber, é uma casa ou algo parecido, né? Um portão. Ai, Mauro, acho que aquele portão ali tá meio quebrado, não tá? Na parte de baixo, né? É. Olha, viu as palmas das mãos, parece sangue, né? Do lado direito. Uma casa antiga, assim, será que tá sem reforma há muito tempo? Então vamos pensar assim, temos um ambiente. Pensem comigo, quem mora nesta casa? Quem poderia? Quais pessoas habitariam uma casa como esta? Qual tipo de pessoa? Pessoas velhas? Velhas, jovens, é um orfanato, não é um orfanato? Pode ser um orfanato É também, uma escola antiga, é um presídio, é um cemitério abandonado, é uma igreja. Ou seja, temos aí um espaço que uma história poderia acontecer, né? Então, e pense aquelas assim, manchas ali? aquelas manchas parecem sangue, né? Então pense comigo, os alunos estão participando? O pessoal está participando? Estão participando. Uma casa antiga, mora pessoas, um assassino. Mora um assassino. Quem foi que falou? Foi o aluno Anthony, da professora Thalita. Anthony, então continue participando Casa conosco. mal assombrada. Ótimo. Quer ver? Vamos lá para a próxima. Moram pessoas idosas. Continue conosco nessa imagem. Parece um cortiço. Parece um cortiço? Não, parece bonitinho, mas tudo bem. bem. Bonitinho, mas parece que está meio abandonado. Podia ser um cortiço. Vamos pensar, estamos... Um manicômio. Escritores pensam assim. Vamos lá então, temos o espaço, temos a imagem, olha só. Quais adjetivos podemos atribuir para esta casa? Quais qualidades, né? Ou seja, é uma casa grande, uma pensão, escura, a Maria falou. Vamos agora para os adjetivos, né? Bonita, prof? Feia, ou seja, estamos descrevendo o espaço. Misteriosa, a professora Maria falou. Parece um castelo mal assombrado, elas continuam falando. Sombria, grande. Exato. Então temos aí um local e temos qualidades para esse local. Estamos descrevendo o espaço, estamos sendo escritores. Então vamos lá então. Agora, outra pergunta para vocês. Olha, tem um personagem agora. Nossa, agora observando esta imagem, responda. Quais as principais qualidades deste homem? Apenas olhando para ele. Olha, não tem erro e acerto aqui. Pensa, olha, temos aí um homem, e aí esse homem, ele é bom, ele é ruim, ele é mau, ele é o quê? Pense nas qualidades desse homem, positivo e negativo. Pode, claro. Ele parece ser um homem trabalhador. Trabalhador, parece ser cansado. Velho, jovem, uma criança. Desapontado. Desapontado, talvez. E aí, sério, a professora Vitória falou, o cara tá sério. Sério, taciturno. Apreensivo. Homem cansado, olhar maquiavélico. Estamos descrevendo o personagem. Homem sofrido. Amei esse aqui, homem sofrido. Professora Ana. Desconfiado. Estávamos descrevendo o espaço e agora estamos descrevendo um personagem. Outra pergunta. Quais os principais defeitos desse homem? Pense que não tem acerto e não tem erro aí. Estamos sendo escritores, estamos desenvolvendo uma história. Homem apático. Apático. Nossa, será defeitos, que ele... Vou inventar. Ele é desonesto? Será que ele é ladrão, assassino? Misterioso. Matador? Será que ele é observador, estão falando observador. Não, matador, assassino, será? Tô pensando, tô deixando a imaginação fluir. Então não saia daí. Agiota, que é isso. Continue conosco. Agora vou mudar a pergunta. Quer ver, professora? Olha na tela. Pistoleiro. Pistoleiro. Olha na tela, não saia daí. Este homem, digamos que este homem mora nesta casa. Agora, parou. Tá, esse homem, então tem muita dica aí, né? Para tudo. Digamos que este homem mora nesta casa. Então, vamos começar a pensar. Olha só, o que esse homem faz nesta casa sozinho? Será que ele perdeu tudo e ficou... era rico? Já estamos compondo uma história. Perdeu tudo e está desgostoso. Ou seja, temos o espaço... Temos um espaço perigoso, talvez um espaço abandonado. Temos o personagem ele... um cara que foi egoísta e acabou sozinho. Professora Lilian. Já estamos escrevendo uma história, olha que lindo. Agora, olha só, eu vou trazer um conflito. Olha o conflito na tela. Opa! Imagine que este outro homem bata no portão, olha, na esquerda. Apareceu uma outra pessoa Apareceu uma outra pessoa. Imagine que este outro homem bata no portão desta casa e pergunte algo ao seu morador. 1 minuto na tela, você responda para nós. Este homem da esquerda perguntou algo para o homem da direita após bater na porta. Qual seria a pergunta e qual seria a resposta? 1 minutinho e já voltamos.
várias perguntas, eu tô perdida Então, aqui. olha, nós estamos compondo uma história. É, tem várias, Mauro. Qual seria esse? Vamos lá, vamos fazer... O homem naquela casa, ele mora lá e chega esse outro personagem, bate na porta e ele pergunta o quê? Você aluga quartos? A professora Cristiane falou. E o aluno Jonathan fez uma pergunta bem interessante. Perguntaria a ele o que são essas manchas aí na... Olha que bacana. E qual seria a resposta? Eu tô curioso agora, qual seria a resposta? Olha, tem outra assim, gostaria de alocar esse casarão para um filme. Com quem eu falo? Olha, um filme mais realista, né? Um filme mais tranquilo. Eu achei o mais ousado que perguntou da mancha. Da mancha, corajoso, né? Então, olha só, imagina. Então, olha que bacana. Temos um personagem... No caso, temos dois personagens, temos o espaço, a história acontece. Quanto mais conflitos a gente coloca nessa história, a gente tem uma narrativa que pode se transformar num romance, num conto. Se tivermos vários conflitos, por exemplo, a historinha da filha deste homem que mora na casa. Aqui ó. A história da filha deste rapaz que mora na casa. A historinha de onde esse rapaz de blusa vermelha veio. A história de como esta casa se constitui nesta casa. Ou seja, tudo isso compõe uma narrativa. Nossa, a professora Claudete já fez aqui. O moço, que lugar é esse? Pergunta o homem de óculos, muito curioso. E o senhor responde muito aborrecido. Esse lugar não é da sua conta, vai embora. Uau! Uau, eu voltaria. Então vamos lá. Gente, a pergunta é muito simples e eu vou responder, vamos trabalhar juntos essa pergunta, porque é só para relembrar o que constitui uma narrativa. Porque olha só, olha para mim aqui. A minha avó contava muita história para mim, para eu dormir. A avó da Tayana com certeza também para ela. Nossa, só que a minha avó não era mesmo. escritora, a avó da Tayana também não. Para você ser um escritor de narrativas, um escritor, é preciso você trabalhar os elementos de uma narrativa. História não quer dizer narrativa. Para uma narrativa ser literária, tem que ter um trabalho com os elementos dessa narrativa. Tá? Temos aqui a pergunta, olha só, quais são os elementos básicos de uma narrativa? Os elementos básicos de uma narrativa, ele constitui o quê? O que é necessário e fundamental para que um texto seja considerado uma história literária, uma narrativa. Né? Por exemplo, aquele seu amigo mentiroso que conta o que fez ontem, aquele pescador, aquele cara que fala que fez isso, fez aquilo. Essas são histórias do dia a dia. Uma narrativa tem que ter trabalho com o personagem ou personagens. Né? O espaço, no caso da nossa história agora há pouco, né? Você tinha o espaço, que era aquela casa estranha. Os personagens, o espaço, o tempo. O tempo é como a história se desenvolve. Por exemplo, a história tem um começo, meio e fim. Ou seja, a história de ordem cronológica. Ou a história pode ser diferente. Ela pode ser assim, em flashback. Igual em Iracema, que a gente falou na terça-feira. Em Iracema, a história é contada em flashback. Porque acontece, a primeira cena é o Martim se despedindo e o vento fala Iracema. Aí depois conta a história de uma índia encontrando Martim. Ou seja, a história mostra o final, o Martim indo sozinho embora, para depois mostrar o que aconteceu para ele ir sozinho. Uma professora falou, né? Falou assim, é um cara que perdeu tudo e acabou sozinho. Quando ela conta tudo isso, você já tem uma noção do tempo, do passado dele, Eu posso contar essa história que a gente contou agora sobre o rapaz, olha só, eu posso, olha, bate na porta e ele pega e fala, vai embora daqui. Ele entra em casa e eu começo a contar como é que ele ficou tão ranzinza. É uma história narrada em flashback. Legal. Flashback é de trás para frente, eu vou trazendo as informações. Ou a ordem cronológica, olha só, o Cortiço é assim. No livro O Cortiço, a história tem um começo, o Cortiço se construindo, até que no final acontece um negócio com o Cortiço. Leia, por favor, não vou falar aqui. Ou o livro Escravizaura, que vamos falar nesta aula. No livro Escravizaura é uma história em ordem cronológica. Me acompanha, não se perca. No livro Escravizaura temos a história acontecendo assim. Você tem o começo, que é uma escrava, que ela é no tempo da escravidão no Brasil, e a curiosidade é que ela é branca, porque no Brasil teve a mistura, né, a miscigenação, e ela nasceu branca e era escrava. E ela era muito amiga da dona dela, né? Eu não gosto de falar isso, mas era a dona. E aí o que acontece? Essa dona morre e quem herda ela é o Leôncio, e ele quer ser dele, ele se apaixona por ela. E aí tem um conflito que vai ser narrado de ordem cronológica, ou seja, o grande conflito aí é a liberdade da Isaura, que é batalhada durante todo o livro. Diferente de Iracema, que é uma história que já temos o final e ele retorna, Escravizaura é na sequência. Então já falei, temos o espaço, o personagem, o tempo, tá? O narrador,
quem conta a história. Às vezes eu posso contar a minha história em primeira pessoa, eu saí de casa, encontrei tal pessoa, ou eu posso contar a história, a professora Tayana saiu de casa, encontrou Você tal faz pessoa. parte ou você Exatamente. apenas vê, né, tudo que acontece, mas não participa? É maravilhoso a forma como o narrador trabalha. Por exemplo, tem um livro do Sherlock Holmes, né, os livros do Sherlock Holmes, quem narra a história é o Watson. Então, você tem um personagem que ele é personagem, narrador, mas não é protagonista. Então ele virou para mim e disse: elementar, meu caro Watson. É maravilhoso, é maravilhoso. Temos o livro, o Dom Casmurro, que eu falei agora há pouco, que o Bentinho narra a própria história e acredita que foi traído. Temos o Cortiço, que eu falei agora há pouco, que é narrado em terceira pessoa. O cara sabe até o que se passa na mente dos personagens. Um narrador é muito importante. Tá? E, por fim, e sim, na literatura, eu vou dizer, opinião minha, menos importante. Num texto literário, o menos importante aí é o enredo. O que é o enredo? É a história. Porque, olha só, quando a gente trabalha de maneira grandiosa os personagens, grandiosa os espaços, o narrador é bem colocado, o tempo é trabalhado, a história passa a ser só um detalhe. Claro, um detalhe maravilhoso, mas, por exemplo, tem um conto da Clarice Lispector chamado Amor, que é a história de uma mulher que ela vai fazer compra e volta para casa. Este é o enredo. Só que o trabalho com aquela personagem, a Ana, a personagem da história, é tão profundo que a história, a gente nem pensa na história, porque a história de vida dela, daquela personagem, é muito maior do que o próprio enredo. Então, gente, Clarice Lispector, recomendo, conto Amor. Leiam. Então, vamos lá para o que vocês têm que anotar aí na tela. Anotem, os elementos básicos de uma narrativa são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Olha, eu vou falar de novo, tira o print da tela, dá um jeito. Isso aí é fácil de você encontrar, tá? Mas olha só. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Beleza? Então é isto. Vamos agora continuar. Temos aí um exemplo do livro da semana passada, da terça-feira, semana passada, estou viajando, né? Olha só, na tela. Na terça-feira nós falamos aqui do livro do Iracema, o que está no caderno Aprender Sempre. Os personagens, entre outros, os protagonistas são Iracema e Martim. Onde a história se passa? No Ceará, é o espaço. O narrador é onisciente, né? Porque ele sabe da história, do que se passa na mente das pessoas. O tempo é cronológico, embora haja o flashback que eu falei. Tem o flashback, mas depois a história se passa estruturalmente com um acontecimento na sequência de outro acontecimento, até voltar para o que foi o começo. E o enredo, olha só como é simples. História de amor impossível entre Iracema e Martim, uma índia e um português, né? Seguindo, vá para a página 11 do Caderno Aprender Sempre, você vai encontrar o que a gente vai desenvolver a partir de agora. Terceira série, ensino médio, Aprender Sempre, página 11, se você for até essa página, então vamos lá. Leia comigo um trecho do Escravizaura, que eu falei agora há pouco, né? Aquela escrava que é capturada pelo pessoal, que o Leôncio, que quer, de qualquer forma que ela pertence a ele, e ela é branca e é escravizada. Olha só, a Escravizaura, capítulo 1, um trechinho, um excerto. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Pedro II, no fértil e opulento município de Campos de Goitacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos. Havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Olha esse trecho. Neste trecho, ele basicamente descreve o espaço. É o capítulo, é como começa a história. Então, olha o que acontece nessa história. Personagens. Isaura é a protagonista e o Leôncio, o antagonista, que é o cara que prende ela e que não liberta ela, embora na história ela tenha sido libertada. Estou dando os spoilers das histórias aqui. O espaço é o município de Goitacazes, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. O narrador, onisciente, ele sabe tudo o que se passa em todos os lugares, inclusive na mente dos personagens. O tempo é cronológico, ou seja, a história, começo, meio e fim. E o enredo, história da Isaura no período do segundo reinado, durante a escravidão. Certo? Gente, uma coisa que eu não falei, tem um tempo, eu não queria confundir, mas vou confundir um pouquinho.
Terceira série. Terceira série pode. Pode. Pode, sim. Existe o tempo também, que é o tempo psicológico, que é o tempo que se passa na mente dos personagens. Então, às vezes, você está lendo uma história e a história, mas não acontece nada. Já está acontecendo, porque é o pensamento do personagem. E o nosso pensamento, né, professor Mauro, ele não tem uma ordem cronológica. Você está pensando uma coisa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, né? Perfeito. Até naquela fala de Graciliano Ramos do livro Vidas Secas, isso acontece bastante com os Vidas personagens. Secas. Porque eles viajam na mente deles. Vidas né? Secas. Os livros mais contemporâneos, os livros que vocês vão ler esse ano da terceira série, tem bastante isso. Jorge Amado tem bastante isso, Graciliano Ramos tem muito isso, Raquel de Queiroz, a Clarice Lispector, que eu já falei isso. Tem uma escritora chamada Virginia Woolf, que ela é uma inglesa, que ela desenvolveu uma técnica chamada fluxo de consciência, que é basicamente o que a professora falou agora, que é o pensamento do personagem descontrolado da maneira que vem. Para ler fica difícil, mas depois que a gente consegue desvendar aquele mistério, fica espetacular. Então, ou seja, hoje eu falei para vocês de maneira ainda panorâmica, então, eu falei de personagem, espaço, tempo, os elementos da narrativa. Eu falei, olha, Iracema, e falei de Escravizaura, são 2 livros, né, basicamente. Então, olha aqui na tela para vocês organizarem direitinho o pensamento de vocês. Vamos relacionar os livros. Temos 2 autores aí, olha, o de Escravizaura de Iracema, o Bernardo Guimarães escreveu Escravizaura, José de Alencar, Iracema. Os protagonistas, né, Isaura, de um livro, e Iracema, né, do livro Iracema. Um se passa no Rio de Janeiro, que é a Escravizaura, e o outro se passa no Ceará, é o espaço, né? O tempo cronológico e Iracema, eu falei, flashback cronológico. E o narrador onisciente em ambos. A gente basicamente começa a analisar um texto literário a partir disso. Quem é o autor, quem são os protagonistas, quem são os personagens, onde a história acontece, como a história acontece, quem conta a história. Né? Isso tudo é importante para a gente descobrir todos os significados do texto literário. Tão importante quanto desvendar as metáforas ali por dentro. Né? Agora eu pergunto para vocês, vamos responder junto. Qual a relação com a história do país no período de produção destas obras literárias? Você quer ver que o país que a pessoa habita interfere no que ela escreve? Exato, porque nós temos 2 livros, professora Tayana, Como compostos. Esses 2 livros, eles são compostos no período conhecido como Romantismo. Um livro chama-se Iracema, José de Alencar. Ele está tentando montar um Brasil, construir a ideia de um Brasil de indígenas, que valoriza o índio como parte fundador da nossa cultura. E no outro livro, ainda no mesmo período romântico, mas um pouquinho mais para frente na história, temos um livro que ele já coloca a escravidão. O Bernardo Guimarães, ele olha, tem um problema aí, ele é romântico ainda, tem a história de amor lá, mas ele coloca, não é tão perfeito assim, então, tem um problema. Então ele exalta, né, as qualidades e o outro traz uma crítica, é isso? Exato, exato. Ambos românticos, mas ambos românticos, mas ambos. Até pela fase, né, um pouquinho depois, é isso? Exatamente, não, também. Pela profundidade de personagem, a forma como os relacionamentos dentro, a forma como o espaço se apresenta, né? Por exemplo, a Iracema, ela anda pela floresta de maneira tranquila, ou seja, andar numa floresta é complicado, não é tão simples assim. Isso não é exposto no livro? Não, só mostra a parte bela. Tranquila, a parte bela. Só a parte romântica, como diz. Exato. Né? E uma última perguntinha para a gente pensar nesse texto, olha só, na tela. A Escravizaura de Bernardo Guimarães, olha só. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixa-se da tua sorte, Isaura, é o que o Leôncio fala para ela, é o vilão da história, né? E ela responde, eu não. Não, eu não, senhora. Não, ela fala com o Leôncio, fala com outra pessoa, né? Desculpa. Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isso é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Olha a Isaura, que é uma escravizada, né? Ela fala, eu sei conhecer o meu lugar. Pensando nesse fragmento, podemos identificar quais situações referentes às relações humanas, ou seja, relação de domínio de poder, neste caso, relação de escravidão. O livro Escravizaura transformou-se em novela, acho que umas 2, 3 vezes,
novelas maravilhosas, posso dizer, e o livro muito bom também. Leiam, não percam. Mostra porque, o tempo e as situações, os conflitos desse tempo, né? E o livro é bem bacana, o livro é bem rápido de ler, não é um livro tão longo, é um livro leve, embora o tema seja pesado, porque a Isaura, ela escapa, ela vai, e tem um estigma da escravidão que permanece com ela, o Leôncio vai atrás dela, é um negócio maravilhoso. Temos que ler, sim. Então, vamos lá, terminando a aula, o que fizemos hoje na tela. Refletimos sobre a inspiração dos escritores de romance. A primeira parte da aula foi bem divertida, né? Essa inspiração, o que inspira escritor. Aprendemos sobre a estrutura do gênero romance. Usamos principalmente duas obras como exemplo, no caso a Escrava Isaura, eu e a Iracema, Zé de Alencar, né? Bernardo Guimarães, Escrava Isaura. E é isso, olha, responda às atividades do Caderno do Aluno Aprender Sempre, das páginas 11 a 13, porque muita coisa a gente não conseguiu nesse pequeno espaço de tempo e a aula é muito dinâmica, não dá tempo às vezes, né? E também pode compartilhar no nosso Instagram, marca a gente, quando vocês compartilharem alguma coisa, aluninhos lindos, maravilhosos, marca a Língua Portuguesa CMSP, publica no Stories que a gente consegue compartilhar, mandando só no link ali individual, né, fica difícil. Isso, e antes de você ir embora, umas indicações de leitura. 5 minutos, Úrsula, Orgulho e Preconceito, Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Leia esses livros, olha, dá um print, leia, estamos indicando. E não se esqueça de avaliar a nossa aula, o que você achou. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Não se esqueça, curte, compartilha, se inscreva no canal. Eu também quero parabenizar os professores que participaram maravilhosamente, se ajudando aqui. Vocês são 10 professores maravilhosos e alunos. Tchau, aprofundaremos nas próximas aulas. Um grande abraço. Tchau. Beijo.